Estamos aqui com a psicóloga Valesca Medeiros, que é membro das associações ABAD, ABESO e Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Oi, Valesca, fale de uma maneira geral da obesidade infantil, a implicação da família e quais os problemas psicológicos que uma criança obesa pode apresentar. Bom, olá, Fernanda. Então, eu já trabalho com obesidade há muito tempo, até por ter passado pelo problema da obesidade, eu cheguei a ter obesidade mórbida. E a questão da obesidade infantil, hoje em dia, amplamente discutida, é uma coisa muito séria. Em primeiro lugar, precisamos entender que a obesidade é uma doença, sim, uma doença que está atingindo, né, grande parte da nossa população e como a família interfere, né, ou ajuda positivamente ou negativamente. A família tem total responsabilidade sobre a criança, isso é uma coisa bem clara. Ela quem vai oferecer o alimento para que a criança possa não consumir. As crianças gostam basicamente de estarem consumindo miojo, nuggets, batata frita, e aí como que nós adultos devemos estar lidando com isso? Bom, se sabemos que a criança não pode consumir esses alimentos, nós temos que oferecer outro tipo de alimento, um alimento mais saudável, alimento não engordativo. A outra questão é que precisamos entender que a obesidade é uma doença progressiva e multifatorial. O que é isso? Ela tem sua herança, né, vamos dizer assim, entra a herança genética, entra a questão comportamental dos pais, comportamental das crianças mesmo, entra também o fator financeiro, né, situação social da criança. Então, sendo a família o núcleo que orienta, né, que dá a essa criança tudo que ela precisa, nós temos que fazer uma leitura geral do que seja o cuidado correto para que essa criança não se torne obesa. Ou então, se a criança já é obesa, já ficou obesa, a família tem responsabilidade em estar levando para um acompanhamento psicológico, nutricional, um tratamento clínico com endocrinologista e, em alguns casos, infelizmente, precisamos levar até um psiquiatra, porque a obesidade, como nós sabemos, em alguns casos nós temos situações de pacientes que têm transtornos alimentares e a criança também já apresenta isso, né? Pode apresentar. Então, existe uma necessidade, eu sempre gosto de falar, que é a necessidade do acompanhamento familiar, do tratamento de todos nesse processo, né? A família, quando eu recebo aqui no consultório uma criança com problema de obesidade, eu já atendo toda a família, porque para que essa criança esteja com esse corpo, a família teve a sua implicação. E, para terminar, os problemas psicológicos que as crianças apresentam, normalmente depressão, né, uma ansiedade muito grande, sentimentos de inferioridade, complexos, ela tem vergonha, por exemplo, de botar, acontece muito, uniforme na escola, uma blusa, camisetinha, então a criança está gorda, ela não quer mostrar os braços, e aí quer só usar mangas compridas. Então, isso daí é o social, crianças que se isolam, crianças que não querem participar de atividades físicas, por exemplo, na educação física, na escola. Então, existem esses fatores todos que nós precisamos discutir, ver amplamente. O sucesso do tratamento é quando a família realmente está implicada, que segue, né, melhor dizendo, todas as orientações que passamos. Você pode falar sobre um caso que você tenha atendido, que te marcou, de uma criança obesa? Sim, eu já atendi um caso de uma criança de 7 anos que estava pesando 50 quilos. Então, ela estava já em um grau elevado de obesidade. E quando eu recebi essa criança, ela veio primeiramente trazida pela avó. A avó era magra. Quando eu chamei os pais, eu vi que os pais eram obesos mórbidos. Então, foi uma situação bastante desafiante a nível clínico, porque, obviamente, eu tive que trazer todos para o tratamento, né? E depois foi muito bacana, porque nós obtivemos sucesso, que eu tive que encaminhar os pais para um tratamento com o endocrinologista. A mãe tinha um transtorno
psiquiátrico, uma depressão muito, né, elevada, e aí teve que fazer o tratamento junto com a terapia. Era uma terapia familiar. Então eu atendia individualmente a criança e fazia algumas sessões com os pais. Cada um teve o seu encaminhamento e no final das contas a gente conseguiu fazer com que essa criança chegasse ao peso ideal. Vanessa, você acha que há algum fator genético que influencia no peso, assim, na obesidade dela ou não? Sim, existe sim fator genético. Então, filhos de pais obesos têm grande predisposição a serem obesos também. Mas não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente, mas é muito comum acontecer. Digamos que 80% se torna obesa por causa dos hábitos alimentares dessa família, né? Então, as famílias obesas vão comer o quê? Presunto, queijo, estou dando exemplos assim básicos. Uma mesa cheia de presunto, queijo, bolos, chocolate, enfim, esses tipos de alimentos extremamente calóricos. E a criança ela vai crescendo, né, aprendendo de que aquele é o alimento certo que ela deve consumir.